Meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós vamos dar a continuidade do nosso estudo bíblico da primeira epístola de Pedro. E nós partiremos hoje do versículo 13 ao 22, no capítulo 3. Irmãos, o apóstolo Pedro continua retratando em sua carta a situação das comunidades que vivem hostilidades da sociedade marcada pela maldade, pela injustiça, pela corrupção. E aqui cabe uma menção aos membros que estão expostos às várias hostilidades e adversidades por causa de seu testemunho e principalmente de sua conduta fundamentada na ética do amor, por causa da fé em Jesus Cristo. A grande novidade agora é que eles abraçaram a fé em Jesus Cristo, o aderiram e vivem em comunhão na comunidade. E têm uma compreensão diferenciada sobre o sofrimento e a boa consciência. Por isso que o apóstolo Pedro, no versículo 13, faz uma pergunta. E essa pergunta continua sendo para nós muito atual. Ele diz: quem vos poderá fazer o mal, se sois solícitos no bem? Pois bem, meus irmãos, o texto bíblico quer nos comunicar algo muito importante. E esta palavra que nos informa, nos forma e nos conforma a Cristo, salienta que devemos sofrer a exemplo do mesmo Cristo. Mas aqui, meus irmãos, é necessário que nós estejamos bem atentos, pois quando o apóstolo fala dos sofrimentos por causa da justiça, ele quer nos dizer que não é qualquer justiça, como, por exemplo, justiça vingativa, justiça retributiva, igual a dos escribas e fariseus. Essa é a justiça que todos os povos fazem, até os maus praticam. Ela não transforma vidas, meus irmãos, mas seria a bondosa justiça, essa sim, a justiça que acolhe, a justiça que cura, a justiça que salva. Essa sim é a justiça de Deus. Essa é a justiça que Deus ama. E ela transforma mentes, transforma corações e principalmente estruturas humanas. Por isso, irmãos, ela provoca reação no mundo, que se mantém na maldade e na injustiça. Se forem perseguidos por causa da prática bondosa da justiça, fiquem felizes, sóbrios e principalmente sem medo, sem sustos, sem alarme. O versículo 15 nos diz que caso o sofrimento vier sobre nós, que nós não fiquemos com medo, não fiquemos alarmados, mas que nós santifiquemos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, ou seja, que possamos estar preparados para afirmar o nosso testemunho de fé e da esperança cristã. Esperança cristã em Cristo Jesus, pois nós fomos chamados, meus irmãos, a falar com mansidão e temor a Deus. É o oposto do Império Romano na época. Lá, as conquistas eram com guerra, violência, tremor e adoração ao rei humano. Meus irmãos, a ética do amor está fundamentada na boa consciência e no bom procedimento em Cristo. É isso que o versículo 16 nos diz. E exorta que nós, cristãos que somos, não sejamos motivo de tropeço e de vergonha. Pelo contrário, que os de fora fiquem envergonhados, caso difamem os procedimentos dos seguidores de Cristo. E nós somos hoje os seguidores de Cristo Jesus. Que guardemos isso em nosso coração. Irmãos, o versículo 17 continua nos dizendo sobre isso, que se a condição humana for o sofrimento, esse será por dois motivos, pela prática do bem ou pela prática do mal. Então o apóstolo conclui que é melhor sofrer por fazer o bem. Vou repetir. É melhor sofrer por fazer o bem. Em meio às nossas dores, o versículo 18 afirma que Cristo morreu pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Sofreu a morte no corpo, ressuscitou pelo Espírito. É certo que em meio às nossas dores, Deus nos encontra. Ele tudo sabe, Ele tudo conhece. Somente o sofrimento de Cristo nos conduz a Deus Pai. O justo pelos injustos, o santo pelos pecadores. Jesus morreu na carne como humano. Ele era verdadeiramente homem, humano, mas foi vivificado pelo Espírito. E esta é uma verdade de fé da qual nós fomos chamados a professar.
Os versículos 19 e 20 explicitam muito isso. Jesus foi anunciar as boas novas aos que estavam nas prisões, principalmente, desde os tempos de Noé até os dias de hoje. Não é muito diferente. Os versículos 21 e 22 são também de extrema importância para nós que somos cristãos e batizados no nome de Jesus Cristo, pois eles ressaltam que a água da vida é a água do batismo. E o batismo para nós sabemos, meus irmãos, que tem muita importância na nossa vida cristã. É a partir do batismo, do santo batismo, que nós nascemos para Deus. O batismo, meus irmãos, não é uma lavagem corpórea apenas, mas é um lavar restaurador e regenerador da vida e salvação. A boa consciência humana criada na palavra de Deus torna-se uma realidade na nossa vida cristã. Jesus, que ressuscita dos mortos, é elevado aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, como professamos em nosso credo, pois ele tem o domínio sobre todos os poderes que afugentam seu povo. Enfim, meus irmãos, e aqui concluo, ressalto também que Cristo é o grande exemplo por excelência. E é somente a Ele que nós temos que nos configurar como pessoa e cristãos que somos. Ele é exemplo de resistência não violenta, mas sim ativa de paciência. Nele, somente nele, os perseguidos, as vítimas por causa da prática da justiça encontram comunhão. Em Cristo permanecemos unidos, dando testemunho de sua esperança em boa consciência. Meus irmãos, que o Senhor Jesus continue sendo o sentido único de nossa vida e de nossa história, e que seja louvado o seu nome por todos os séculos dos séculos. Amém.